Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta quarta-feira, você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM. Hoje, 15 de outubro de 2014. Pois bem, eu já falava anteriormente, que hoje é dia do professor, obviamente. E a gente recebe aqui nossos estúdios, professora também, mas atual vereadora do município de Teutônia, no segundo mandato, que também concorreu a uma vaga à Câmara Federal durante as últimas eleições. Então, Marili, em sua pessoa, saudar a todos os professores e felicitá-los mais uma vez por esse dia tão importante. Seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Marcos Vinícius, é uma satisfação estar aqui e também saudar todos os ouvintes e aproveitar esse momento então para retribuir, homenagear todos os professores do nosso município e de toda a região, de todo o estado. O Dia do Professor é importantíssimo, né? Todos sabemos que muitas das mudanças começam e são necessárias através da educação. Então é importante lembrar esta data e durante essa caminhada, como já você me falava, ouvia de alguns professores que a necessidade de autonomia na sala de aula. Nem é tanto a questão de salário, as necessidades também, né, o reconhecimento financeiro, mas muito maior esse empoderamento que o professor perdeu. E não é de autoridade, mas de autonomia, de poder conduzir o aluno com autonomia, de poder às vezes reprovar, né, dar a nota que na verdade é o aluno que tira, não é o professor que dá, mas muitas vezes vem de cima a regra, e nos últimos anos tem sido assim, de não reprovar mais alunos, de melhorar os índices na educação, e isso tem prejudicado muito. Bom, Marília, foram 10.261 votos no pleito federal. Não sei se tu já paraste para fazer uma avaliação, você e a sua coordenação de campanha, mas em primeiro lugar quero que tu fale dessa experiência, né? Uma experiência, penso eu, muito, completamente, estratosfericamente diferente da experiência que você tem como vereadora. Afinal de contas, para vereador tu faz uma campanha no seu bairro, na sua cidade, e agora tu conheceste vários locais do estado do Rio Grande do Sul. Já pararam para fazer uma avaliação, 10.261 votos, como vocês enquanto partido, mas enquanto pessoa, sua coordenação de campanha, qual a avaliação que deu para ser feita desse período de 3 meses que você lançou-se a candidata a deputada federal? Bom, foi uma experiência gratificante, eu tenho dito isso em todas as minhas falas, que agradecendo principalmente, né, a todas as pessoas que andaram ao meu lado, que acreditaram, e a todos esses eleitores, né, 10.261 eleitores que confiaram nas nossas ideias, nas nossas propostas, no nosso jeito de fazer política. Isso é recompensador e é grandioso. A nossa equipe tem avaliado isso com uma grandiosidade imensa, porque a gente não tinha grandes estruturas, né, principalmente financeira, e com isso tu não consegue fazer uma grande estrutura de pessoas, de multiplicadores. E também um pouco tempo que eu era conhecida, como você disse, e sou vereadora em Teutônia, conhecida neste espaço de aproximadamente 20 mil eleitores, para depois ganhar um vale de 40 e poucos municípios, uma proporção de 277 mil eleitores, e também o estado do Rio Grande do Sul. Claro que o nosso trabalho foi mais focado no Vale do Taquari, visando essa necessidade do Vale ter representação, eu sempre dizia isso, a importância, e acredito ainda que o Vale precisa, e que ficou sem representação na Câmara Federal, uma vez que o NBAS não não concorreu, e agora sim o nosso deputado estadual. E também algumas regiões do estado, que não foram muitas, mas foi de grande importância. A gente vive num mundo de Teutônia e acha que é o centro de tudo, né? E daqui a pouco tu consegue conhecer outras realidades, conversar com outras pessoas, outras culturas, até desde comida a ideias, a maneiras de agir, de se comportar em cidades aqui do Vale ainda, que são bem diferentes da nossa realidade. Então, isso é muito gratificante. E ter esses 10.261 pessoas acreditando numa maneira diferente de fazer política, quando eu dizia que acredito que não se precisa de muito dinheiro, eu continuo acreditando.
Não foi isso que as eleições, que os resultados provaram. Todos que se elegeram gastaram milhões, muitos milhões, né, para esta campanha. Mas acredito que nós precisamos continuar fazendo isso para que no futuro o eleitor possa avaliar de forma diferente e de que aconteça essa reforma política que se faz tão necessária também. A gente falando, e eu citava aqui nos meus programas também, essa falta de representatividade política que o Vale tem. Eu comentava mesmo com a Gabriela Marcos ontem, que esteve aqui onde você está sentada hoje, e eu falava, eu não sei dos números para deputado federal, até inclusive esse número foi levantado na última sessão da Câmara de Vereadores. Para deputado estadual, 261 candidatos fizeram voto em Teutônia. Mais de 260, não vou precisar 261, enfim, mas mais de 260. É muita gente fazendo voto. Desses 260, 5% talvez conhecem Teutônia. Para deputado federal, também acredito eu que tivemos também uma proporção bastante grande. Agora, como isso mexe com vocês? Porque mais uma vez a renovação ficou pela metade, porque tu disseste bem que o deputado que se elegeu veio de toda uma estrutura que ele tem como deputado federal. Talvez se fosse competir na mesma estrutura que os outros candidatos, também não teria conquistado a eleição. Então, de que forma vocês, como liderança municipal, e agora vocês lançados a uma liderança regional também, avaliam a nível de Vale, mais uma vez, a nossa pobreza de representatividade? Realmente, como eu disse, eu acredito muito que se faz necessária uma reforma política. Mas como se quem vai votar são os que estão lá e estes não vão querer, por exemplo, o voto distrital que se fala ou candidaturas locais e regionais, né? Que daí o candidato de fora não poderia entrar. É o mais justo. Mas isso precisa um árduo trabalho, eu acho que uma mobilização, uma conscientização da população. O que eu via muito na minha campanha, com quem eu conseguia conversar, porque eu fiz muito corpo a corpo, e esses votos têm sido muito assim de reuniões, de eventos, de praças, de locais públicos onde eu pude abordar e conversar com pessoas. E quando eu dizia, precisamos ter representação local, as pessoas diziam, é verdade, temos que votar em alguém daqui. Não podemos votar nos de fora. Mas aí agora elegeu os de fora e nenhum daqui. Mas o que eu avalio muito disso? O meio político e as lideranças, inclusive os líderes empresariais e de associações, de cooperativas, fica todo mundo com um pouco de receio de abrir os espaços. Nós tivemos oportunidades em que empresas não permitiram que nós ficássemos na frente da calçada, no espaço público, panfleteando. Nós tivemos entidades que não deixaram nós entrar no recinto do evento para panfletear, aqui é proibido. Aí a minha equipe e eu mesmo nos perguntávamos, mas como que eles vão buscar depois apoio deste líder político? Como semana passada a gente conversava na Câmara de Vereadores, a questão dos PPCIs, de toda essa questão de lei que mudou agora a legislação depois do incêndio da Boate Kiss, que agora todas as empresas têm que mudar suas estruturas, são criticados quem? Os políticos, os deputados federais que modificaram essa legislação. Mas elegeu quem agora? Os mesmos continuam lá. E ainda, além disso, a representação fica, a região fica sem a representação de tantas demandas que nós temos, que eu pude presenciar, tanto na área de infraestrutura, né, das nossas estradas, como aeroporto regional que nós podemos ter no futuro, e outros detalhes como na saúde, a regionalização da saúde, que é muito importante, de nós podermos ter voz para dizer, invistam nos nossos hospitais que nós já temos, no Hospital Ouro Branco, que tem a necessidade de uma UTI, ou o Hospital de Encantado, mais hospitais na nossa região. Eu conversava com esses hospitais que abriram as portas, até devo cumprimentar, inclusive a Unimed tem um projeto do voto consciente, e a gente pôde circular em todos os espaços da Unimed e falar com todos os funcionários, e em 5, 10 minutos poder expor as nossas ideias. É isso que precisa acontecer para mudar. Na verdade, o eleitor tem quando tu consegue chegar e conversar, ele tem essa visão, esse entendimento, que precisa ter alguém mais daqui de perto. Mas se o próprio meio político, e ali eu tive uma grande dificuldade, inclusive aqui em Teutônia, como fora em outros municípios, prefeitos, vereadores, que não abrem os espaços, eles acabam por alguma situação de emenda, como dizem, ou de alguma troca de favor, apoiando os mesmos. E aí precisa uma estrutura financeira muito grande para te poder entrar nesse meio, e isso que nos dificultou.
essa estrutura de empresas. Nós temos grandes empresas na região. Aqui em Teutônia nós temos cooperativas com mais de 60 mil associados, como é o caso da Sertel, por exemplo, que poderia fomentar esse debate, especialmente a nível de região. Não há uma abertura. Eu só citei a Sertel como exemplo, obviamente eu não estou pegando ninguém de bode expiatório, mas é uma empresa que são mais de 60 mil associados, assim como outras, tem a Languiru com quase 6 mil associados, enfim, eles não falta um pouco da representatividade desses empresariais, além das cooperativas, empresas com um número enorme de funcionários. Há falta de abertura para esse meio também, de quem emprega os nossos eleitores aqui do Vale, Marilene? Com certeza, todas essas entidades nos falavam que existe a necessidade de ter a representação, quem vai nos defender, que ninguém defende o cooperativismo ou o próprio associativismo, né? Em Brasília, a própria Sertel tem dificuldades que precisam ser lá defendidas. Mas quando chega nessa hora agora de abrir o espaço, o meu tempo já era bem menor, né? 3 meses, assim, praticamente 2 de uma campanha mesmo. Eu precisaria multiplicar a minha visibilidade, ser mais conhecida. Eu saio de Teutônia e não sou quase conhecida no Vale, talvez um pouco no meio político, mas não nesse grande funcionário mesmo, na grande massa, né, de eleitores. E aí tivemos várias dificuldades, inclusive na SIC. Sendo a única candidata a deputada federal, isso eu questiono, do Vale e aqui de Teutônia, não tivemos a oportunidade de um espaço para expor nossas ideias na SIC, nem na CIL, nem nessas entidades. Todas, nós temos que abrir para todos, mas então Mas da região era fácil de abrir para todos os federais, eram 3. Eram só 3, até a Univates. Sendo aluna da Univates, a gente conversou com o reitor, tivemos assim um espaço para conversar, mas nós tivemos um espaço onde a gente pudesse entrar para debater com alunos, para poder colocar as nossas ideias. O nosso único espaço que foi na calçada, panfleteando na entrada ou na saída dos alunos, e aí já fica mais difícil, porque em minutos ele pega o teu panfleto, vai embora e não sabe quem tu é. Se esse eleitor não tiver a vontade de acessar a internet e pesquisar mais sobre esse candidato, ele vai voltar em qualquer um. Então, ainda aquele candidato que tem mais visibilidade de mídia, como a Manuela Dávila, por exemplo, ela continua sendo uma das mais votadas porque ela tem já uma visibilidade de mídia, ela já é conhecida. Então, esse público mais jovem acaba buscando o número dela, talvez pela internet, sem conhecer, ele decide votar. E para um novo, eu não estou falando isso, Vini, não é uma queixa, é uma avaliação. Uma avaliação. E como estudante, como formação em sociologia que eu tenho, também tenho esse olhar de entender a sociedade, né? Então, o que eu vivi, eu acho que na prática, as melhores aulas de sociologia. Por isso que eu estou muito feliz com essa caminhada, eu acho que foi muito boa essa votação, em função da estrutura que a gente tinha, né? Das dificuldades que a gente tinha de pessoas. Até em Teutônia eu tinha dificuldade de pessoas para me ajudar a panfletear nas casas, a levar o nosso material nas casas. Nós tivemos que, por vezes, trazer pessoas de fora contratadas, assim, ou voluntariamente, para nos ajudar. Então, isso aumenta a dificuldade. Qualquer um que for buscar este espaço novo, pode ser amanhã ou depois um prefeito da nossa região que vai concorrer, pode ser qualquer um outro vereador ou qualquer um outro nome que venha a surgir. Se não fizer esse trabalho de conscientização agora para um futuro, nós vamos ter muitas dificuldades de ter novamente representação, inclusive para estadual. E a minha opinião eu fico apavorado com uma situação dessa. Nós somos uma região, estamos a 100 quilômetros de Porto Alegre, uma região desenvolvida, emprego, empresarialmente, todos os aspectos, e sem representatividade, o que é simplesmente e realmente bastante preocupante, porque a gente sabe que os interesses políticos, eles perpassam ao nível de região. Obviamente, daí vai me dizer, não, porque aquele deputado ajuda a região, enfim, mas aqui da região, e nós somos na minha opinião, nós somos uma região que tem esse negócio de chamar eu vejo aqui pro Teutônia, a gente chama a nossa Sertel, a nossa Languiru, nós chamamos tudo para nossa, e daí na hora de representar alguém do nosso vale, da nossa cidade, não conseguimos representar ninguém. Bom, Marili, deixa eu te perguntar também, o seu partido, o PP, você é presidente do PP, do Partido Progressista aqui em Teutônia. Tivemos aí a Ana Amélia Lemos, que estava disparada, não, mas vinha mantendo uma dianteira nas eleições estaduais e também não conseguiu sequer ir para o segundo turno. Qual é a avaliação que vocês, enquanto partido,
aqui em Teutônia, onde a gente sabe que houve várias vertentes, um para um lado, outro para o outro, a nível de Teutônia, até cedo para projetar daqui a 2 anos, mas a gente sabe e sabíamos que essas eleições de agora terão reflexo ainda das eleições municipais para daqui a 2 anos. Vocês já trabalharam a nível de PP? Eu pergunto isso porque na última sessão da Câmara de Vereadores, o vereador Betti parece que já quis amenizar a situação toda de novo, né? Falando em união do PP, falando em valorizar pessoas daqui, quando ele próprio estava apoiando um candidato de fora da região. Vocês já sentaram? Haverá uma reunião também a nível de partido progressista para definir os rumos do partido que, na minha opinião, sai um pouco enfraquecido desse pleito? Exatamente, Vini. Eu sou presidente e sempre, em toda a minha gestão, busquei essa união, a levar mais pessoas comigo. Eu tenho feito isso durante toda a minha vida, assim. Eu acho que trago isso de berço. Mas eu sei que na política não é assim, e por isso que muitas pessoas não gostam, às vezes não querem se envolver no meio político, porque parece que tem muitas divisões, e vivi isso, aprendi isso, né? No ano passado eu assisti a um vídeo onde um palestrante dizia assim: partido político já nasce partido, por isso que cada um quer uma parte. Então eu pude viver isso agora, nesta caminhada, não só comigo, mas também na caminhada da Ana Amélia, que eu defendi ela até o último instante, né? Acreditando sim que o nome dela seria o melhor para o nosso Rio Grande do Sul. E então não aconteceu o mesmo aqui, né? Nós fizemos uma boa votação para deputado federal, mantivemos quase a média de votos para vereador, de 6.000 votos, nós fizemos 6.500, já para Ana Amélia 3.000 e poucos, né? Então, todos os que apoiaram outros deputados, nem todos buscaram o voto para governador. E isso aconteceu em todo o estado. Muitos das candidaturas de deputados, elas foram individuais, cada um por si. E eu não acredito, eu acredito que nós temos que ter uma política. No momento que eu estou num grupo, eu tenho que defender esse grupo. Nós aqui teremos que reavaliar, sim. Não guardo mágoa, e eu acho que tudo é aprendizado, né? E nós temos que ver que rumos vamos tomar no futuro. Vou procurar trazer esse partido junto, mas com certeza tem algumas pessoas que talvez não vão se sentir bem e vão acabar saindo, então, como já algumas já fizeram, desde do ano passado de ter assumido a gestão, algumas migraram para outro partido que faz parte da coligação, e então acho que fica na consciência de cada um fazer a sua escolha, a sua opção, mas nós estamos nos preparando sim, e devemos nos preparar para reestruturar o partido, tanto aqui como a nível estadual. Ouvia isso semana passada do presidente estadual, Celso Bernardes, onde ele dizia que o PP tem que mudar muito, porque nós temos um partido forte, de pessoas que têm excelentes gestões, de prefeitos que fazem excelentes trabalho, mas que precisam melhorar o seu jeito de fazer política. Um partido um pouco fechado, que não vai para a rua, que não arregaça as mangas. Militância, falta muita militância. Então, até ele colocava eu como exemplo, e é o meu jeito de fazer política. Eu vou ao encontro do eleitor, eu vou pedir o voto, eu vou abraçar as pessoas, eu não espero. E muitos dos antigos e algumas pessoas que estão no nosso partido têm esse jeito de ficar esperando, e isso aconteceu muito na nossa região. A Ana Amélia no início estava muito bem, eu até dizia que ela ia ser no primeiro turno talvez a possibilidade de ganhar a eleição, e isso foi mudando nos últimos 20 dias, e aí o PP foi paralisando, não fez nada para mudar, né? Assim, eu posso dizer isso porque eu continuei na rua até os últimos instantes, né, do sábado, e não vi muitos líderes fazer, não vi prefeitos. Muitos não foram para a rua, ficaram só nos seus espaços, né, trabalhando com seus redutos eleitorais, que são os cargos de confiança. Eu não vi alguns vereadores se manifestar muito, de buscar o voto, de defender a candidatura. Se há mais de 30 anos nós não tínhamos uma candidata, um governo, agora nós tínhamos um nome como Ana Amélia, e as pessoas ficaram esperando, porque ela é um bom nome, ela já está eleita, e daqui a pouco ficou nisso. Então acho que é momento de reavaliar, sim. Temos que assumir os erros, né? Poderíamos ter feito mais todos, inclusive aqui. Se nós fizemos 6.000 e poucos votos para deputado federal, por que não conseguimos fazer a mesma votação para governadora? Porque talvez faltou pessoas pedirem o voto, se comprometerem com ela também, e não só com seus interesses pessoais. Que aí que eu volto a dizer que o partido é partido, porque dentro de um próprio grupo existe cada um com seus interesses, ou de uma projeção no futuro, ou de não deixar
alguém se desenvolver mais ou ganhar mais visibilidade porque vai tirar o meu espaço. E eu não acredito, eu sempre digo que tem o espaço para cada um, para homens e mulheres, né? Cada um tem que buscar o seu espaço. Se não for agora, a minha oportunidade pode ser numa próxima, só que eu tenho que buscar esse espaço, continuar buscando. E eu tento levar isso para as outras pessoas. Acredito que nós temos que trazer mais jovens e trazer pessoas que vêm com essa característica, assim, com vontade de fazer política, de acreditar numa nova política, numa mudança. Bom, 8 horas e 24 minutos para Colégio Teutônia Educação para a Vida Toda, 37.940. Queremos lhe agradecer, tem mais 2 anos de mandato para cumprir, né, como vereadora, e penso que vai buscar aí, com a coerência de sempre, cumprir esses 2 anos e depois as eleições para o município, que com certeza é assunto para um futuro ainda, mas a gente percebe já o fomento de algumas ideias e de algumas parcerias acontecendo no município de Teutônia. Marili, parabéns pelos 3.624 votos em Teutônia, 10.261 votos a nível estadual, a nível de região também. Parabéns pela caminhada e sucesso daqui para frente, que continue o seu sucesso como uma política bastante atuante aqui no nosso município. Tenha um bom dia. Muito obrigada, Marcos Vinícius. Também agradecer novamente esse espaço, é muito importante nós poder dar voz ao nosso trabalho também aqui e com certeza novamente agradecer essa oportunidade de ter podido concorrer e representar o nosso Vale do Taquari. Eu tenho um grande legado, que é a maturidade e a experiência política depois desta caminhada. Marili Lerner Vogel, candidata a deputada federal no último pleito e vereadora de Teutônia. Lembrando que amanhã não tem Câmara de Vereadores, porque são 3 sessões por mês e nós vamos ter 5 quintas-feiras neste mês de outubro, portanto amanhã folga, na próxima semana também com sessão ordinária.